como o nosso intuito hoje é conhecer um pouco do papel da mulher dentro da igreja, agora a gente vai saber mais sobre o trabalho da Pastoral da Mulher Marginalizada. E com a gente da Pastoral, Fabiana Ferreira. E além disso, também a gente vai conversar e conhecer mais sobre a história e o trabalho da irmã escalabriana Rosa Martins Silva. Por favor, sejam muito bem-vindas. Boa noite, bem-vindas! Tudo bem? Seja bem-vindas, viu? Fiquem à vontade na nossa sala. Sofá da nossa sala, né, Abi? A gente já tá com esse sofá novo, né? Aqui, ó, pra nossa casinha nova, né? Bem-vindas. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu estava conversando com a Ká e eu falei que eu fiquei bem emocionada e ela também, porque quando a gente começou a ler, né, sobre todas as mulheres que vão participar desse programa hoje, a gente ficou emocionada. E é bonito ver a força da mulher, né, e como a gente pode se inspirar em tantas histórias bonitas e como muita coisa só acontece por causa das mulheres. Exatamente. Fabiana, a gente queria que você começasse a falar sobre o seu trabalho com a mulher marginalizada, porque a gente sabe que às vezes a gente trata todas as mulheres da mesma forma, mas a gente sabe que são realidades diferentes, muitas mulheres que estão na vulnerabilidade e os desafios são maiores também, né? Boa noite mais uma vez. Primeiro, né, não posso deixar de agradecer esse acolhimento de vocês, o acolhimento da TV Aparecida, né? Também estou muito emocionada em estar aqui mais uma vez para poder realmente falar um pouco do que é esse nosso trabalho, do que como vocês acabaram de colocar, esse trabalho com a mulher em situação de prostituição, porque a Pastoral da Mulher Marginalizada trabalha com a mulher em situação de prostituição. Hoje eu trabalho, né, minha atuação é no Jardim Tatinga, que é uma zona confinada de prostituição no município de Campinas. Eu venho lá de Campinas, né? E a gente está falando de uma zona, de um bairro que ele foi feito, né, para isso, foi construído para isso, e ele é o maior da América Latina. É um bairro, ele é o propício para a questão da prostituição e é a questão da invisibilidade e a questão do preconceito e a discriminação em relação à mulher. Quando a gente fala da questão da prostituição, quando a gente fala da mulher prostituída, logo pensamos, né, e agimos quando a gente coloca o que a gente acha que é daquilo que a gente foi condicionado, ou como nós somos educados, e como a gente olha essa mulher. E quando nós deparamos com essa realidade, a gente vê um outro contexto, uma outra condição. Vemos mulheres que são vítimas de tráfico humano, vemos mulheres mães que precisam sustentar seus filhos, vemos mulheres pobres que não têm condição de moradia e que, infelizmente, têm que usar, né, o corpo para poder ganhar o seu ganha-pão. E aí a gente vem com essa questão do tabu, vem essa questão do que a gente acha, o que acontece por conta da questão do corpo, por conta contextualizando a questão da cultura, e a gente acaba julgando e não vendo essa condição. Então, meu trabalho é voltado para essa realidade, esse território de vulnerabilidade extremamente social e que a gente realmente não pode deixar com que isso faça parte daquilo que é a nossa sociedade. Eu costumo dizer que enquanto eu ver aquela realidade daquele jeito e isso deixar me consumir, é porque alguma coisa eu preciso fazer. E se eu achar que aquilo é normal, que aquela condição, aquela realidade faz parte de mim, é porque eu não preciso estar mais ali. Que bonito isso, né? E a gente também estava falando com a irmã, que eu falei para ela que ela tem um currículo lindo, e agora, né, e ela ainda faz jornalismo. E quando você fala, né, a Fabiana fala de informação, da gente saber o que está acontecendo em volta, né, irmão? Na sua missão, você já deve ter encontrado muitas mulheres negras, muitas mulheres marginalizadas, muitas mulheres que foram vendidas. Como que é visualizar tudo isso em frente a tantos fatos, né? E ao mesmo tempo nessa missão de poder dar amor, de poder dar doçura, de poder dar dignidade para essas mulheres? De fato, é muito emocionante, em primeiro lugar, né? A gente como missionária
com esta tarefa de ser uma presença de amor, de acolhimento. Estou me referindo mais especificamente sobre as mulheres migrantes. Estou falando em relação às mulheres migrantes e refugiadas com as quais eu lido mais, né, no meu cotidiano, nas minhas experiências. A menina mulher e a mulher migrante, né? Então, ver a força dessas mulheres é uma coisa impressionante. Uma mulher que tem a coragem de fazer uma travessia para um mundo desconhecido, e quando você conversa com elas, eu tenho esperança, vai ser melhor. Então, são mulheres que transformam a minha vida. Porque, às vezes, a gente olha o destinatário como aquele que vai aprender da gente, né? Eu aprendo muito dessas mulheres, sabe? A força, a coragem que essas mulheres e as meninas também. Porque você imagina uma menina atravessando a África inteira para chegar na Itália, né? A força física, a força de vontade, a força psicológica que essas mulheres têm que ter. E estas meninas crianças, né? Estas mulheres crianças também. Então, é uma coisa assim impressionante. É maravilhoso poder compartilhar dessa vibração feminina, de vida, né? De vida e de vontade de viver. E é interessante porque a irmã é missionária escalabriniana, o carisma da congregação é trabalhar com os migrantes, com os refugiados, então é um trabalho muito lindo de acolhimento. E aí também, né, irmã, quantas mulheres que saem do seu lugar, da sua casa, para prover algo melhor para a sua família. Porque ninguém deixa o seu país e a sua casa se está tudo bem, é porque alguma coisa elas estão buscando para melhor. Fabi, eu queria muito que você contasse um pouquinho da sua história e por que você decidiu fazer essa sua missão tão bonita. É uma história longa, né? Mas eu comecei, eu fiz magistério, né? Comecei assim a estudar e tal, né? Venho de uma família da periferia, né? E o sonho do meu pai era me ver me transformando em ser professora. E aí eu fui fazer o magistério, né? Saí na época era magistério, hoje já não tem mais o magistério, né? Infelizmente, mas eu fui fazer um estágio, precisava fazer o estágio. E eu tenho um centro comunitário que fica lá no Jardim Tatinga, que é da Congregação do Bom Pastor, que na época eram 2 freiras que faziam esse trabalho com as mulheres. Elas foram convidadas pelo padre Haroldo, né, que já faleceu lá em Campinas, mas ele tem um trabalho muito forte com a questão de pessoas também de lá do município. E aí, como tinha, né, o Jardim Tatinga, e o Jardim Tatinga é uma zona confinada de prostituição, e ninguém estava olhando para aquela realidade, foi então convidada a congregação para estar olhando para aquelas mulheres junto a Santa Maria Eufrásia, que é a missão da congregação. E aí eu fui fazer estágio. Na época eu tinha 16 anos, e quando eu me deparei com aquela realidade, fui trabalhar com crianças, eram 13 crianças somente, que eram filhos das mulheres em situação de prostituição. Então, enquanto as irmãs faziam o trabalho com as mulheres, eu ficava com as crianças. E aí fui me deparando, né, com aquela realidade, fui olhando que a criança, para você ensinar a ler, a escrever, as crianças precisavam de outras coisas além, porque a questão da prostituição ela é bem ampla, no sentido de que as mulheres são extremamente exploradas, e as crianças ficavam com as babás, enquanto as mães trabalhavam, e aí não tinham esse contato com a questão da família. Eles ficavam somente no final de semana, e a questão do afeto, a questão do vínculo, a questão do carinho, não havia. E para elas também. Mas aí as irmãs cuidavam das mulheres e eu cuidava das crianças. Com isso, foi aumentando o trabalho, porque era pequeno, muito assim, no centro comunitário, e conforme foi chegando as crianças, eu fui acolhendo, e, de repente, eu estava com criança e adolescente, falando linguagens totalmente diferentes, uma das outras, né? E a irmã sentiu essa necessidade de aumentar, então, o número de atendimento e aumentar também o número de profissionais. Foi aí que veio uma outra professora e
me deixou um pouquinho mais desafogada. Aí eu falei, não, peraí, né? Porque aí, quando acontecia alguma coisa com a criança, eu ia lá por Itatinga, lá para o bairro, para poder fazer alguma intervenção, ia fazer visita. Às vezes tinha que esperar ela trabalhar para poder estar conversando, porque a gente achava necessário esse estar junto, esse acolhimento, ser essa presença que é a missão da Pastoral da Mulher Marginalizada. E a gente ia. Eu terminava o meu expediente de trabalho e já saía para poder conversar e poder olhar aquela realidade, fazer essa proximidade entre a criança e a mãe. E aí foi aumentando, eu vi essa necessidade de estar com a mãe também. E a irmã, na época, fazia as orações com as mulheres numa quarta-feira, e sempre era às 2h, e eu não conseguia participar. E eu reivindiquei isso. Eu falei assim, irmãs, né? Irmã Lourdes e irmã Ana Maria, que são assim a minha força, a minha fortaleza. A irmã Lourdes, infelizmente, faleceu ano passado, né? Mas está junto com a gente, ainda olhando para essa força, e a irmã Ana Maria continua firmemente. E aí, quando elas viram a minha vontade, elas mudaram até o olhar desse trabalho com as mulheres. E com as crianças foi aumentando. Então, de 13 crianças, hoje a gente atende mais de 270 crianças e adolescentes, né? Que é o CEPROM, da Pastoral da Mulher Marginalizada. Desse trabalho nasceu a instituição CEPROM, que atende crianças e adolescentes. E aí, hoje a gente tem aí alguns convênios, e desse convênio eu fui para a parte da educação. Hoje eu atuo como diretora educacional, né, como gestora de uma escola da educação infantil, mas sou agente da Pastoral da Mulher Marginalizada. Eu continuo, então, atuando com os filhos das mulheres e continuo tendo esse olhar lá no Jardim Itatinga. Assim, eu sou muito... aconteceu alguma coisa e as mulheres vêm para falar comigo. Chama a Fabiana. É isso mesmo. Agora, assim, Fabiana, é isso mesmo. Eu queria aproveitar o que você está falando, queria falar com a irmã Rosinha, porque nós temos uma leiga super atuante e uma religiosa da vida consagrada, jornalista, missionária. Irmã, como é a questão do racismo hoje, para quem é missionário, quem é da vida consagrada? A gente sabe o racismo presente na nossa sociedade, sobretudo com a mulher marginalizada, mas eu queria que você me falasse também os desafios que você enfrentou, irmã, para trabalhar na missão sendo negra. Então, o racismo existe. Não é? Eu acho que para a gente trabalhar, enfrentar a questão do racismo, primeiro precisamos tomar consciência de que ele existe. Não é? Experiências de racismo muito fortes, eu me lembro na minha infância, na escola. Né? Então, a gente tinha muito problema com a questão da cor, o nariz e o cabelo. Não é? Então, mas papai e mamãe eram um negro e uma negra assim maravilhosos, né? In memoriam, uma saudade imensa de meus pais, que eram devotíssimos de Nossa Senhora Aparecida. Crescemos rezando para Nossa Senhora e olhando para o santuário de Aparecida, né? E creio que em espírito eles estão me curtindo neste momento. Então, papai e mamãe, somos 10 filhos, todos vivos. Papai e mamãe sempre criou essa autoestima muito boa em nós, não é? Na vida religiosa tive poucas experiências de racismo, mas se disser para vocês que não tive, eu estarei mentindo. Né? Por quê? Porque o racismo faz parte da nossa sociedade. Ele é estrutural. Né? Então, precisamos estudar sobre racismo, precisamos conhecer a história do Brasil. Os nossos alunos, infelizmente, as nossas escolas não trabalham a história do Brasil como deveria. Eu fui conhecer a história do Brasil verdadeiramente quando eu fazia filosofia. Né? Então, assim, tem esta defasagem na educação brasileira. Né? Não há um verdadeiro estudo da história do Brasil. Nós só podemos combater o racismo com conhecimento. Né? As mulheres negras, os homens negros, as crianças negras precisam compreender, mas também as pessoas brancas precisam compreender a origem do racismo para a gente poder conseguir combatê-lo pela raiz. Não é? Eu creio que uma pessoa branca, né, que de repente tem uma tendência racista, se ela começar a
buscar as raízes da história do Brasil. De onde vem o Brasil? Né? Um país colonizado, né? A origem do racismo está ali. A gente vai conseguir, esta pessoa vai conseguir fazer uma mudança de consciência e de cabeça, com certeza, não é? Porque o racismo existe, ele está aí, e digo para você, é um desafio na nossa sociedade atual. A cada dia cresce o racismo no Brasil, e nós precisamos falar disso. E principalmente como igreja, como cristãos que somos, né? Porque o racismo não combina com o evangelho. Não combina. É bonito ouvir, né? Porque é o conhecimento. O conhecimento nos tira dessa zona de banalizar o olhar, de não enxergar o próximo, né? De você não se colocar ao lugar e você não ser anti situações, né? É muito bonito ter vocês aqui. A gente quer recebê-las depois no final também, né, Cá? Passa muito rápido. Passa muito rápido, porque a gente boa de assunto, a gente quer continuar conversando e são assuntos que nós precisamos falar. Né? A Abiane falava, gente, a educação liberta o nosso pensamento. Então, nós queremos continuar a nossa conversa.